A gente está no verão, a gente sabe também que durante essas temperaturas mais elevadas é comum que a gente vá para a praia, para a piscina, aproveitar bastante o dia. Mas você sabia que é nesse ambiente aí que os alimentos eles ficam mais suscetíveis a contaminações? Quem conversa agora sobre esse assunto, sobre os cuidados que a gente deve ter quando a gente se alimenta nas praias, é a nossa Nutri maravilhosa. Ela está com saudade. A gente Muita saudade. Há um bocado de tempo, né? Que eu não vinha. Mas está cá. de volta, né? Exato, nesse período maravilhoso que é o nosso verão, né? Para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Ótimo, né? Maravilha. Então vamos lá, a gente precisa ter o máximo de cuidado, né? Porque na maioria das vezes as pessoas não se organizam para levar algo de casa para esses locais. Sim. Eles gostam bastante de aproveitar o que é fornecido pelos ambulantes, de comprar, né? E a gente não sabe de fato a procedência, o que realmente foi feito ali. Será que houve realmente uma higienização para aquele alimento estar seguro para o consumo? Então a gente precisa ficar ligadinho. Pois é, tem mais chances mesmo então de se contaminar nesse ambiente? Sim, tem um maior risco, na verdade, de contaminação. Tanto é que se a gente for observar direitinho, a gente observa muito bem que na maioria das vezes é crescente o número de até mesmo de crianças, né? Sim. Que é justamente essa faixa etária mais propícia a qualquer risco de infecção intestinal. Ou então os idosos também têm que ter um certo cuidado. Já essa fase adulta nem tanto, porque geralmente tem um maior cuidado ao comprar o alimento. Mas a gente precisa ficar de olho nos nossos pequenos, que sempre pede algo diferente, está passando... Sempre tem uma fomezinha de algo diferente, não tem o que a gente leva de casa, que até os pais, sim, são responsáveis nesse processo de levar frutas, né? Isso. De cuidar, mas quando né? chega na praia, a criançada não quer saber de comer isso. Aí sempre pega algo que é um pouco mais diferente da alimentação habitual. Qual que é o melhor alimento para se consumir nas praias quando a gente está nesses ambientes? Então, primeiramente, saber a procedência, ter um certo conhecimento do ambiente onde você está comprando. Uma coisa que muita gente não observa, Mara, é se há, como é que eu posso falar, uma certa contaminação cruzada, porque a mesma pessoa que está vendendo aquele alimento pode pegar também no dinheiro que está recebendo. Meu Jesus, é verdade. Então, o ideal, né, é a gente ter esse cuidado, porque a gente sabe muito bem que o dinheiro é um tipo de objeto, digamos assim, que existem muitas bactérias ali presentes, né? E a gente não tem esse cuidado de estar observando isso. Então, o ideal era que, na verdade, tivessem duas pessoas, um com essa parte financeira, no caso da situação, e o outro fornecendo o alimento. Então, a partir daí, a gente já deve observar. Certo. Outra situação é como o alimento deve ser armazenado. Na maioria das vezes, a gente observa que sempre está em uma caixa térmicas ou isopor. A gente tem que ter até cuidado também com o gelo. A gente acha que o gelo não possui até algo que contamine a gente, mas existem bactérias que sobrevivem a essa temperatura do gelo. E muitas das vezes tem as crianças que gostam daquela raspadinha da praia, né? Aquele sorvetinho. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com isso, que há sim casos onde as crianças podem sim ter infecção intestinal a partir desse tipo de alimento, porque o gelo não teve uma boa procedência. Então, é observar a procedência de onde você está comprando. Exatamente, né? Do próprio vendedor ambulante, como está a vestimenta dele, né? A gente observa bem que está crescente a vigilância em cima disso daí. Então, a gente deve observar se estão com luvas, toucas, geralmente os adornos, né? Brincos, colares. É importante não estar presente e às vezes a gente vê isso. Às vezes a gente vê também que até a maquiagem influencia um pouco nisso daí, né? Nós nutricionistas trabalhamos também nessa área que se chama unidade de alimentação, onde a gente observa também como é que está a vestimenta do, digamos que funcionário do restaurante ou quem trabalha na cozinha, e no caso do ambulante, a gente precisa observar isso também. Questão da vestimenta, como é que ele está apresentando aí para poder fornecer o alimento mais seguro.
E se eu estou levando o meu alimento, quais que são os cuidados que eu devo ter? Você falou da caixa térmica, né? Isso é uma ótima opção, né? A gente tem que ter um certo de cuidado até para separar uma caixa térmica para os frios e a outra para os quentes, porque geralmente a gente acaba misturando tudo e acaba, na verdade, equilibrando ali a temperatura. Na verdade, ela vai se dispersando, né? E acaba tendo a mesma temperatura de cada alimento. Então, vamos ter um certo cuidado, uma caixinha térmica para os quentes e outras para os frios. Certo. Já em casa, já ter cuidado com essa higienização que a gente sempre deve observar. Higienizar bem as frutas que vai ser levada. Se puder, já levar em papel filme, embrulhadinho, que já fica bem organizado, né? Ter um certo cuidado ao armazenar sanduíche natural. Boa. Na maioria das vezes, quando a gente compra em praia, infelizmente, ele não está armazenado de forma correta, ou então o próprio vendedor ambulante aproveita do dia para a noite. E a gente precisa ter cuidado com isso daí, com alimentos guardados por dias. E ali pode proliferar mais ainda o alimento contaminado, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aqueles alimentos que os ambulantes vendem, que ficam expostos à temperatura do ambiente, estão ao carregando sol, aqui ao sol, tem o camarão, ali, né? o acarajé, que às vezes foi frito no início da manhã e fica ao longo do dia lá. O queijo, exatamente. A gente precisa ter muito cuidado. O ovo de codorna, tem o amendoim também, tem o amendoim. Olha, geralmente amendoim, castanhas, quando a gente observa alimentos secos, não vai ter problema nenhum, porque não existe água para ter uma maior proliferação de bactérias. Já para os outros alimentos, o ideal é a gente observar o preparo no momento. Se for para pedir algo assado ou frito, obviamente a Nutri não fica indicando direto isso, né? Mas se for para pedir um acarajé, o ideal é você ir na bancadazinha do ambulante e pedir para que seja feito na hora. Ter um certo cuidado, porque alguns aproveitam o óleo e isso daí também é perigoso. Também, né? Você pode observar até ao consumir aquele óleo velho, já desgastado, né? Então, tenham cuidado. O ideal realmente, gente, é tentar levar alimentos de casa. Mas aí a gente pode ter as outras também opções. O amendoim, as castanhas são excelente opção, não tem problema nenhum. Também, pelo que eu observo, os sucos naturais também, das barraquinhas, tem um certo cuidado na questão do açúcar, que eu sempre falo, né, para evitar o excesso. Se for para optar por picolés mais saudáveis, os de fruta também é ótima opção para criançada, né? De limão, maracujá, enfim. Os de fruta. Já no caso de camarão, os crustáceos, né? Aquela ostra, né? A gente vê que precisa realmente ter muito cuidado e conhecer bem o vendedor ali. Ser coleguinha dele, ser amiguinho, né? Ser íntimo. E ficar de olho, né? E ficar de olho sempre. Sempre. Hidratação, importantíssimo. Nossa, é importantíssimo. Né? Talvez eu acho que é o mais importante de tudo. Se a gente fica ali muito tempo no mar, esquece até de beber água. Né? Tem uma certa facilidade, porque também vai ter outra opção que é a água de coco. Sim. Também é uma excelente opção, mas não substitui a água. De fato, a água tem que estar em primeiro lugar. Tá. Então, vamos priorizar. Se puder levar de casa, melhor ainda, que também economiza, né? A gente precisa pensar no nosso bolso. Mas lá na praia, a água de coco também é excelente. E quais que são, então, os melhores lanches para se levar para a praia, Islaine, quando a gente fala de passar o dia lá? Frutas, as castanhas, o amendoim. Eu ia citar barras de cereais. Na maioria das vezes as pessoas confundem um pouco achando que é saudável. Na verdade, a gente precisa ter uma leitura correta dessas barras de cereais, porque a maioria delas, infelizmente, é a mesma coisa de um biscoito recheado, digamos assim. Então, tem muito açúcares, muita gordura. Então, se puder, o ideal é uma barra de proteína, né? Quando a gente observa direitinho a embalagem. Ou então, barra nuts, que é uma mistura dessas oleaginosas que eu citei, como as castanhas, o amendoim, nozes, com uva passa, ameixa seca, e pode até levar damasco, pode até levar à parte. Esses alimentos também é uma excelente opção. Certo. Se fizer sanduíche natural, que muitas das vezes as pessoas também levam, né, esses salgados para
à praia, ter um certo cuidado no preparo de casa, optar sempre ou pelo creme de queijo ou requeijão, evitar maionese, por favor, que é bem gorduroso. Fazer sempre o preparo, se possível, no dia ou na noite anterior, lembrando de deixar, obviamente, armazenado na geladeira e levar no dia seguinte, né, à praia. Certo. Contatos redes sociais, então, né? Então, já fechou as dicas? Isso. Quem quiser saber mais, Islane, como é que pode Só fazer? seguir nas redes sociais o Instagram, que é nutri.lainogueira, Lai com Y. Sim. E qualquer dúvida, direct, pode entrar em contato, tranquilamente estarei lá tirando suas dúvidas. Tá aí na tela o Instagram da Islane, caso você tenha mais alguma dúvida, espero que tenhamos te ajudado para que você possa aí, ó, curtir a sua praia bem de boas e quando encerrar o seu dia você não ficar passando mal, nem ter aí nenhuma complicação. Exatamente, né? Porque tem que aproveitar bem esse verão, né? E atenção redobrada com as crianças, com os pequenos, Isso, né? com certeza, né? A maior faixa etária aí presente para, infelizmente, adquirir essa infecção intestinal. Cuidado com o que você come, tá? Nesses dias. Obrigada, minha linda. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para fechar o programa, nós vamos falar sobre uma cartilha que está aí divulgando muitas informações sobre violência contra a mulher. Volte já.